para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Sete horas e 52 minutos, estamos com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Confirmando o horário, 7h52, voltamos então com o nosso papo com os professores Henrique Medina Acosta, candidato a reitor, e professor Rodrigo Tavares Nogueira, candidato a vice-reitor da UF. É isso. Marco, a gente tem, quer dizer, esse bloco e o seguinte, correto? Uhum. Vou te pedir para quando você chegar na metade desse bloco, você me dá um toque para são 7h52, vamos fazer assim, 10 para as 8, vamos até 8h10, mais ou menos. Então 8 20 horas, minutos. 8 horas eu dou um toque a você. A gente vira. Vamos lá. A gente tá uma... A UENF, desde da sua gênese, trouxe muita gente de fora para cá. Nós temos hoje a peculiaridade de ter o Rodrigo aqui, que é campista das famílias tradicionais de Campos. E, quer dizer, em contraponto, temos um colombiano, já tivemos aqui um cubano ontem. O que é essa coisa essa torre de Babel que é o UENF, no sentido positivo, mas também mantendo aberta para a contribuição de pessoas daqui? Como é que esse equilíbrio ajuda a universidade? Ótimo, Luiz, obrigado. Primeiro lembrar que a universidade, a UENF, foi construída com um enorme porcentagem de pesquisadores estrangeiros. Foi lá no início, inclusive foi o próprio Darcy Ribeiro que disse: vão lá no campo, vão para a Rússia, vão para os Estados Unidos, vão para Cuba, vão para onde vocês puderem e tragam as melhores expertises para montar a UENF. Na época, quando eu cheguei, chegamos mais de 70 estrangeiros. Então, a contribuição dos estrangeiros à UENF, na sua base, é inegável. Sim, sim. Em segundo lugar... A pergunta não tem sim, nenhum tom. Não, eu explico porque a comunidade às vezes diz: nossa, como que cresceu a UENF? E por quê? Porque foi necessário que nós encontravam todas as expertises no momento no país há 25 anos. E para todas as áreas que se queriam, se procuraram as melhores capacidades e expertises. E ali isso reflete os nacionais e os estrangeiros. Eu trabalhei no projeto que, infelizmente, não foi levado a cabo, da ABC-TV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão. Estava na época CH do Lumbreiras, que era um peruano. E, embora o projeto fosse dirigido pelo Orlando Senna, o Orlando vinha da experiência exitosa na Escola de Cinema de Cuba, né? Então, eu participei ali no início, está desde a gênese da UENF, né? Sim, certamente. Então, ali, qual é o benefício dessa pluralidade? É a pluralidade. Não tem nenhuma xenofobia na pergunta, não, professor. Não, por favor. Mas nem quis mencionar, nem me referia. Mas qual foi a vantagem disso? Termos na UENF o máximo possível de expertises de alta gabarito em todas as áreas do saber que foram planejadas. Certo? E ali é importantíssimo, inclusive, reconhecer que também tem grandíssimas lideranças nacionais que contribuíram. O professor Carlos Alberto Díaz, lá na Engenharia de Petróleos, professor Carlos Eurico também na área de Ciências Ambientais, professor Cordero em Biotecnologia, que já não estão mais com a UENF. O que nós ganhamos? Então, nós ganhamos uma vivência de capacidades e expertises e uma demonstração do pluralismo que se tem no conhecimento. A UENF hoje em dia, se você transita nas salas de aulas, os alunos não fazem questão de estrangeiro nem nada. Não estou falando de que você mencionou, não. É que a nossa identidade já é sermos UENF, é sermos campistas, não? Como temos. Eu me entendo como campista, inclusive pelo envolvimento da UENF.
E isso tem contribuído a, primeiro, os alunos têm oportunidade a conhecimento de outras pessoas de outros países, a possibilidade de internacionalização da ciência, porque os pesquisadores estrangeiros guardam muitas das vezes associações e ligações com seus países de origem, e facilita também a criar interações produtivas com outros países. Então, eu, por exemplo, tenho grandes colaboradores na Argentina, que são na área de hemofilia, temos trabalhos maravilhosos, simplesmente porque nos conhecimos em um congresso internacional, não na área, sino porque éramos na área de hemofilia e somos dois estrangeiros e vamos produzir um projeto bilateral, e criamos um projeto bilateral apoiado pela FAPERJ, que era bilateral Brasil-Argentina, mas que estava coordenando na área brasileira o colombiano da UENF, que é um professor da UENF. Essa questão do professor estrangeiro... Professor Rodrigo, o que existe... porque, veja bem, a minha pergunta, só para esclarecer, para pontuar bem, eu também sou niteroiense que estou aqui em Campos, quer dizer, de certa maneira também, como Marco, né, eu sou ali do Grande Rio, nascido pelo menos, embora criado aqui. Eu acho que é a contribuição, quer dizer, no sentido positivo, né, mas também o contraponto do professor Rodrigo, que é um campista da gema, como diríamos assim. Agora, o senhor falou em xenofobia, o senhor acha que isso existe? Existe. E como? Não estou falando especificamente da UENF. Aí fora você ouve, mas tem muito estrangeiro lá, candidato estrangeiro para ser reitor da UENF. Então você ouve na rua. Se você trocar ideia, começar, por exemplo, fala com alguém aí, conversa na rua, conversa informal e tal, alguém vai pontuar isso. Quer dizer, o brasileiro, no fundo, ele tem um certo preconceito contra algumas coisas, né? Não estou falando especificamente lá da UENF. Então, vou voltar àquele assunto dos estrangeiros, que eu acho fundamental. Fazer menção também aos russos, né, que vieram. Ave Maria, incrível. Principalmente maravilhoso. No meu centro, que eu era diretor até um mês atrás, é o maior centro da UENF, é o CCT, né, era o centro que eu dirigi. Eles tiveram uma contribuição enorme, principalmente na área de metalurgia, e foram morrendo. Então, hoje a gente só tem na ativa lá no CCT 2 russos, né? Que é o professor Primenko lá em Macaé, que é matemático, membro da Academia Russa de Ciências, né, em matemática, que é relativamente jovem, e a professora Ludmila, que está lá no... Todos os outros já faleceram. O último matemático... Laboratório de Materiais Avançados. Faleceu esse ano. Então, eles tiveram uma contribuição fantástica. E os que não são estrangeiros, que são pilares da UENF, até hoje. Tem um exemplo lá o Medina falou, lá em Macaé, foi o fundador do LENEP, né, o professor Dias, Carlos Alberto Dias, que está com 84 anos talvez. É um trator para trabalhar, vem de Macaé dirigindo para defender os interesses dele, já está aposentado, é um professor visitante sem bolsa e professor emérito. A mesma coisa o professor Valdo, que é da área de meteorologia, e aqui atuando no campus, ainda no centro, a gente tem o professor Leon Vargas, que é um expoente da física, é um cara reconhecido internacionalmente como pesquisador, 85 anos, e o professor Braz, que já foi reitor da UENF, que até hoje é um cara extremamente produtivo, reconhecido. O professor Leon foi homenageado há 2 meses atrás num congresso na Rússia, na área de fototérmica. Né, professor emérito da UENF. Professor emérito também, todos eles professores. E continuam velhinhos trabalhando. O Braz veio ele atualmente está em Seropédica, ele mora lá, trabalha também na Universidade Rural. Ele vem dirigindo, com essa idade toda, de Seropédica. O professor Braz é uma figura da melhor qualidade que eu conheço. Pois aí, esse pessoal veste a camisa da UENF. Então, isso se os velhos fazem isso, os novos têm que fazer melhor, pela saúde até, né? Melhor exemplo, né? É um exemplo que você tem dentro de casa. Luiz, se você me permitir voltar à questão que vocês colocaram do xenofobia, ele é um belo exemplo para demonstrar a importância de termos numa universidade pública o reconhecimento da pluralidade. Então, isso não somente em ancestralidade e nacionalidade, mas que de gênero, de filosofia, de visão do mundo, chamem-lo como ideologia,
de religião, de expressão. Isso inclui, inclusive, a expressão partidária política. E na universidade, e isso eu falo para os ouvintes que são estudantes da UENF e de outras universidades, é que é na universidade onde se garantiza realmente o potencial de expressão de um aluno, de um estudante. É ali onde essa pessoa deve se lhe permitir e oportunizar que ela se expresse e que com respeito que reconheça de maneira respetuosa a pluralidade do mundo. Por isso chama universidade, ele diz respeito ao universo das questões. A etimologia tá na palavra, né? Está na origem da palavra, universal. Eu vou, antes de partir, Marco, para a pauta comum, o professor Marcelo Almeida, que é diretor lá do Colégio Agrícola Antônio Sarlo, que participou ontem aqui na entrevista com o professor Raul, também está aqui participando. Obrigado aí pela participação e pela audiência, professor. Vou repetir, vou ler para os senhores a pergunta. Essa proposta do professor Medina de melhoria do ensino médio passa pela incorporação da escola agrícola como colégio técnico de excelência. Qual a perspectiva dessa ação? Parabéns pelo programa, abraço a todos. Professor Marcelo Almeida, diretor, Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo. Saudações corintianas aos tricolores. Tá aqui. Professor Marcelo, muito obrigado. O Corinthians sai amanhã, né? Não sei. Eu tenho acompanhado pouco, sabe? Meio sem motivo para acompanhar. A pergunta do professor Marcelo, ela tem um eixo central, eu entendi, na anexação da Escola Técnica, que o Conselho Universitário aprovou a ideia da anexação, porém nós precisamos... Falta só o ITSO assinar, não é isso? E não somente isso, precisamos ter um plano funcional de anexação, porque a anexação foi aprovada no ímpeto, no interesse da universidade, mas qual é o plano que a universidade tem de procedimento para anexar na sua extensão com responsabilidade social? Nós entendemos na UENF Renova uma enorme oportunidade que a universidade tem para ser de novo muito responsável social, porque não se trata simplesmente de anexar a área física, o patrimônio, as 33 hectares que estão lá, ou as áreas físicas, se trata de anexar também o espírito dessa Escola Técnico Sarlo, que no ensino fundamental, médio e no técnico agrícola está aquém do que foi projetado com seu espírito inicial. E a UENF ali terá que ter uma responsabilidade, teremos que ter um plano de como incorporar os saberes da UENF. Tem 3 laboratórios que fazem experimentação lá na parte de agronomia. Como é que a UENF planeja projetar-se nas ações da escola? Como? Alavancando o ensino fundamental e ensino médio. Nós estamos propondo no nosso plano criarmos nos cursos da UENF a residência pedagógica para que os alunos de pós-graduação colaborem enquanto se resolve a anexação funcional. O ensino médio que está que é responsabilidade da rede pública municipal. E a questão também de conversarmos com as... A responsabilidade perdão, professor, mas é o ensino fundamental, o ensino médio é do Estado, né? Do Estado, correto. Obrigado pelo esclarecimento. E também esse plano tem que ser comum, porque a anexação não é apropriação propriamente dita. Nós temos que conversar com as diretorias e o corpo do quadro permanente da FATEC, que está lá responsável hoje em dia, de como seria essa interação e como que nós vamos discutir um plano efetivo. Imagino que a reitoria deveria estar fazendo isso agora. Tem questões também muito importantes a discutir, se a anexação vai requerer que os servidores do quadro permanente lá passem para o quadro da UENF ou se vão ser cedidos. Isso tem que ser discutido. Nada disso foi discutido em nível institucional. Ali precisamos montar um quadro com todos os atores, fazendo uma reunião e criando um plano. Sem isso, fica difícil de ter uma ideia bem clara do negócio. Essa anexação aí do Colégio Agrícola,
Isso aí, politicamente, foi uma boa estratégia, tanto da UENF, que tinha interesse da UENF lá, quanto para o Estado, para a FAETEC, no caso. Que o Estado estava pressionando para tentar fazer, sei lá, encolher mesmo, ou centralizar aí as ações. Então, o que acontece é que foi uma jogada que tentou atender a vários segmentos. Mas realmente não existe um plano. A gente vai ter que discutir isso. Como é que vai operacionalizar aquela ideia da escola de aplicação? Já se discutiu isso. Colégio de aplicação. Que está lá também no DACI, né? Na concepção inicial do DACI. Mas não existe nada de concreto. É uma coisa que a gente tem que passar a fazer isso aí com esforço. Eu queria agora, já até avançamos um pouco, Marco, antes de virar o bloco, e para a pauta comum, repetir, vou tocar em temas aqui, né? E tocamos com todos, temas comuns. Vamos lá, autonomia financeira a partir dos 2/10. Primeiro ponto. Ótimo. Todos na UENF reconhecemos que a administración actual, particularmente a administración do Passoni, colaborou muitíssimo para, junto com as universidades estadual do Rio de Janeiro e da UENSO, se aprovasse realmente uma proposta de liberação da autonomia. Nós já tínhamos autonomia administrativa, mas não está efetiva. Ainda hoje nós não estamos recebendo financeiramente isso, estamos dependendo do Estado no manejo de seus repasses. Nós achamos que é importantíssimo que a universidade administre seus repasses, porque ali poderá decidir no organograma, dependendo da lei orçamentária que a UENF aprova a cada ano, como se distribui seus recursos e como se maneja. Então, estamos apoiando, seja na forma de 2/10 ou tal, isso terá que ser discutido ampliamente, inclusive porque entendemos que, pelo tamanho da UERJ, por exemplo, nosso entendimento é que o repasse não seria tão efetivo para a UERJ, segundo as leituras que temos visto nos jornais, do que a UENF. A UENF é uma universidade enxuta, que eu acho que funcionaria muito bem o repasse. Ali teremos que ter um plano de processo de como os repasses serão administrados na Diretoria Geral de Administração em relação às unidades de base que também têm autonomia administrativa pelo regimento. Os laboratórios têm no regimento, por regimento, deveriam ter também autonomia administrativa, além de pedagógica e de pesquisa. De fato, no início foi assim, se vocês me permitirem um histórico. Lá, quando se montaram laboratórios... Nisso tinha a FENORTE também, que era mantenedora. Né? Depois isso, mantenedora. Mas lá, como que foi não tinha o repasse em espécie para os laboratórios, mas a lotação orçamentária era em semanadas. Foi assim que construímos a UENF. Os laboratórios tinham o repasse, a lotação, e semanalmente o recurso chegava, obviamente, porque era para montar a UENF. E tínhamos essa capacidade, obviamente mantida via FENORTE. O que precisamos? Nós precisamos lutar, continuar a luta que o Passoni continuou, que começou, ou nós, ou qualquer gestor que venha a vencer, obviamente, porque vemos que sim, deveremos ter essa autonomia e logo treinar-nos, fazer experimentos, ou seja, fazer exercícios, melhor, mais do que experimentos, simulações de exercício de administração com repasses, inclusive capacitando o corpo que está no DGA para que tenhamos uma agilidade e uma transparência na administração. Então, nos vemos com excelentes olhos a parte da autonomia administrativa. Legado financeira. Legado do antropólogo, enfim, citei aqui anteriormente o Euclides da Cunha, outra pessoa, o povo brasileiro da CIA é uma obra necessária para entender esse país. O legado da Darcy Ribeiro, qual é o legado da Darcy Ribeiro que os senhores veem na universidade e, se eleitos, pretendem manter e resgatar? De novo, bem no início eu comentei, o que nos ancora aqui na UENF é exatamente a pauta do chanceler, Darcy Ribeiro, que é ter uma universidade
moderna, do terceiro milênio, renovando-se e reinventando-se, porque em épocas de crise, o próprio chanceler dizia, o Brasil em crise, o que tem que fazer é reinventar-se. Nós só amoldamos, parafrasamos isso para dizer, na época de crise, a UENF, o que tem que fazer? Renovar-se, reinventar-se. E não é reinventar-se na filosofia perdendo a missão da UENF, não, porque isso é pautado que nós estamos dizendo. Então, nós manteremos a pauta, e eu acho que, duvido que pouquíssimos pesquisadores na UENF e técnicos estejam pensando fugir desse plano que está funcionando e que, de novo, é parte do ser da universidade, é a essência do espírito da universidade. Porém, nós temos que modernizar, ou seja, e assim foi, por exemplo, as licenciaturas não estavam na proposta original. E se decidiu, ou politicamente, ou do interesse, mas se decidiu. Isso foi fugir do plano? Alguns diriam que sim. Mas nós não estamos tendo responsabilidade social ali, não estamos oportunizando, não estamos mantendo uma qualidade excelente lá. Igual, o aluno de licenciatura tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, a mesma qualidade exigida. O mesmo foi quando entramos no consórcio CEDERJ-UENF, para o ensino à distância nos polos. As eleições começam no sábado no CEDERJ, sábado nos polos, são 11 polos que nós temos cursos na UENF. Olha quanto tem crescido a UENF, graças a essas parcerias muito produtivas. O consórcio é inegável que isso refletiu uma ampliação da capacidade das universidades estaduais em contribuir. Estaduais também a Universo Unirio, etc, etc. Então, o que nós temos que fazer? Enxergar isso como que não se está fugindo da essência. Temos que manter a qualidade do ensino, qualidade na pesquisa, porque a UENF tem um eixo central em pesquisa, inclusive nos nossos melhores programas de iniciação científica, que são de reconhecimento nacional. A UENF é 3 vezes campeã de iniciação científica. O modelo institucional de fazer iniciação científica é premiado 3 vezes, eu diria, acima da USP, com toda a tradição que a USP tem, a UFRJ. Inclusive, um desses prêmios de 2017, no auge da crise, isso. Ela bisou. E ali, de novo, a instituição, e isso é de todas as administrações, foi do Passoni, na figura da professora Rosana, porque vamos dar os créditos a quem merece, mas também a professora Gaglione nas biociências, nas outras administrações. A UENF deu o valor e o peso que se lhe merece a iniciação científica, porque é onde nós melhor fazemos. É o aluno, o recurso humano, treiná-lo como um jovem pesquisador e tratá-lo como jovem pesquisador. Nós tratamos os nossos alunos de graduação como jovens pesquisadores. Esse é o horizonte. E a excelência na pesquisa e no mérito. A universidade, obviamente, tem que ter um aspecto de meritocracia importantíssimo, que se define com a produtividade. E produtividade é engajamento em sala de aula, engajamento em orientação de recursos humanos, sejam técnicos, alunos de graduação ou pós-graduação, e sua produtividade científica em pesquisa nos seus programas de pós-graduação. De excelência, sem elitizar a ciência. E para todo mundo na UENF. Sem ter grupos, os grupos podem existir, mas sem grupos que só triunfam a todo edital. Nós temos que pensar como gestores, que não é bom negócio pensar um gestor, um reitor, que só grupos muito bem sucedidos andem. A nossa preocupação como gestor é contrária à visão que eu tenho hoje, que eu tenho um currículo considerado muito bom, mas eu tenho que pensar como gestor de que acontece com os professores que não estão muito produtivos, ou cuja produtividade está quem. O que nós vamos ofertar? Planos de acompanhamento para esses docentes, para que se engajem, e algum apoio financeiro, talvez, eventualmente, dentro do orçamento que nós temos, para diminuir esse descredenciamento que nós temos ali. Eu acho que isso não foge absolutamente nada da missão original da UENF. Tem um ditado árabe que diz, né? A velocidade da caravana é do camelo mais lento. Você tem que... Em produção, o ritmo de produção de uma unidade é o gargalo.
Isso não adianta fazer mais do que o gargalo. Ali eu quero esclarecer que o interesse do gestor é de todos, porém, aquelas histórias de sucesso serão apoiadas. Aqueles que têm produtividade altíssima, grupos que têm, obviamente serão apoiados. Não estamos dizendo que não. O lado bom da meritocracia é isso, né? Mas também você não pode abandonar. Não, o gestor não pode. Um curso de pós-graduação até pode, porque ele tem critérios de credenciamento e atende aos critérios dos conceitos CAPES. Porém, o gestor, e isso seria na iniciativa privada e na pública, nenhum, vou dizer assim, nenhum patrão, não que nós sejamos, mas nenhum patrão contrata, qualificado por concurso, por concorrência é o melhor, passou, e logo esquece que tem que atualizar sua capacitação, seus saberes e tal. Isso é problema central do gestor. Nos técnicos, a UENF não teve um programa em 25 anos de atualização das capacidades e expertises dos técnicos e dos docentes. Os docentes tentaram fazer isso com seus projetos, seus financiamentos, mas os técnicos não. E ali é parte do descontentamento, porque quem não é capacitado não tem uma perspectiva no plano de cargos de vencimentos, não é fórmula, se você tem um plano de cargos e salários que exige que você tenha atividades produtivas e a universidade não lhe dá a oportunidade de fazer cursos e tal, como que ele se projeta com felicidade no plano? Nós temos que pensar o plano somente em termos de vencimentos, mas o plano em termos de oportunizar institucionalmente a capacitação. É de interesse institucional capacitar e atualizar. É muito infeliz você estar num cargo e não ter a chance de progredir na carreira. Por isso que grandes empresas privadas investem nos seus executivos, fortemente nos seus executivos. O que ela paga de 30 mil reais por exemplo, de uma tuition, para um executivo se aperfeiçoar, ela ganha muito mais em troca depois. Eu vou Isso é o que fazia na Embratel, no caso que eu contei aqui no intervalo. Eu vou pedir para a gente passar para o próximo bloco, Marco, que a gente se tentar ser um pouco mais resumido, porque a gente tem 4 pontos ainda que a gente precisa tocar. Exato. E nós podemos ir agora ao intervalo, aí teremos exatamente 20, 24 minutos para conversarmos sobre isso. 4, 5 pontos que a gente precisa tocar ainda para o princípio de equidade, né, com todos os candidatos. Perfeito. Obrigado. Então tá. Então vamos lá. Vamos ao intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer.